galerinha, tudo bem? Eu sou a Tia Lê. E eu sou a Tia Lelê. E nós estamos hoje aqui no nosso cantinho iKids. E essa temporada nós teremos muitas novidades para você. Falando em novidades, eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas. Você que está em casa, já teve medo? Já passou por alguma situação de medo alguma vez na sua vida? E aí? Eu já. Você já, Tia Lelê? Eu já também, Tia Lê. Também. E vem cá, me conta pra gente. Nessa situação de medo que você passou, como você conseguiu lidar? Como é que você reagiu a essa situação? Conta pra gente. É difícil, né, Tia Lê? Difícil. Muito difícil, Tia Lelê. Mas hoje nós traremos a história de um homem que passou por uma situação muito difícil, Tia Lelê. Mas que ele fez a escolha certa. Ele tomou a atitude certa. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Vamos. Então vamos lá. Essa história é a história de Daniel na cova dos leões. Daniel era um governador da Pérsia. Ele era um homem que era temente ao Senhor. Olha aqui, Daniel. Ele era temente ao Senhor, era um homem honesto, era um homem que fazia as coisas com excelência. E por isso o rei Dário gostava muito de Daniel, porque Daniel sempre fazia tudo muito bem feito. Só que esse jeito de Daniel, de fazer as coisas bem feitas, que agradava a Deus, agradava ao rei Dário, não agradavam muitas outras pessoas não, Tia Lelê. Não. Os outros governadores e presidentes tinham inveja de Daniel. E eles bolaram um plano para destruir a vida de Daniel. Foi. Não acredito, gente. Foi, Tia Lelê. Eles bolaram um plano. Sabe qual foi esse plano? Qual que foi? Eles bolaram uma nova lei para o rei Dário. O rei Dário era um homem muito orgulhoso, sabe? Ele era muito soberano, muito cheio de si. E aí eles fizeram uma lei que falava o seguinte: estava proibido qualquer um de chamar outro Deus, adorar outro Deus, orar para outro Deus que não fosse Dário, porque Dário se sentia um Deus. E Dário, como era muito orgulhoso, ele gostou bem dessa ideia. E na mesma hora, Dário assinou a lei, Tia Lelê. Ah, não. Só que os outros governadores, estavam com mais intenções. A intenção dele era acabar com Daniel. E o que eles fizeram? Eles foram até a casa de Daniel com os guardas, porque Daniel amava o Senhor e o Senhor amava Daniel. E Daniel conversava com o Senhor 3 vezes durante o dia. Durante 3 vezes no dia, Daniel orava ao Senhor. Mas de acordo com a nova lei, Daniel não poderia mais adorar nem orar ao Senhor. Então o que os outros governadores fizeram? Foram lá na casa de Daniel com os guardas e prenderam Daniel. Levaram Daniel até o rei Dário. Quando eles chegaram com Daniel lá junto ao rei Dário, o rei Dário ficou apavorado, porque o rei Dário era muito amigo de Daniel, ele gostava muito do Daniel. Então ele ficou muito entristecido, mas por quê? E aí os outros governadores falaram: ó poderoso rei, o Senhor mesmo assinou a lei que proibia qualquer pessoa de adorar outro Deus. E este cidadão aqui, o Daniel, estava na casa dele adorando o Deus dele. E de acordo com a lei que o Senhor Todo-Poderoso assinou, Daniel deve ser jogado na cova dos leões. Que medo. Pois é. E o rei Dário ficou muito chateado, porque ele não queria que isso acontecesse com o Daniel.
mas ele não tinha o que fazer, porque ele assinou realmente esta lei. E Daniel, gente, foi jogado na cova dos leões. Naquela noite, o rei Dário não dormiu e não comeu, de tão triste que ele ficou. Na manhã seguinte, a primeira coisa que o rei Dário fez foi ir até a cova dos leões. Ele chamou Daniel e, para surpresa dele, gente, Daniel respondeu. Uau! Respondeu dizendo que o Senhor havia mandado anjos para fechar a boca dos leões. Porque Daniel era um homem temente a Deus, era um homem correto e fiel. Por isso o Senhor enviou os anjos para fechar a boca dos leões. O rei Dário ficou tão feliz, gente, tão feliz, que na mesma hora mandou retirar Daniel da cova. Quando Daniel saiu da cova, o rei Dário deu um abraço bem apertado no seu amigo Daniel e fez uma nova lei. A nova lei dizia, sabe o que, tia Lelê? O que dizia? Dizia que todos, a partir daquele momento, deveriam respeitar o Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel era muito poderoso e operava grandes milagres. Pessoal, e o que a gente pode aprender com essa história de Daniel? Que Daniel, mesmo em momentos de dificuldades, ele não desistiu de adorar o Senhor. Ele continuou entregando a vida dele ao Senhor e o Senhor deu forças para ele. Imagina o medo que Daniel deveria estar sentindo naquele momento, tia Lilian. Muito medo, gente. Imagina, na cova dos leões, com aqueles leões famintos, grandões. Ai, muito medo. Eu acho que eu teria desmaiado. Eu também. Literalmente. Pois é, mas Daniel ficou firme, confiando no Senhor. E assim devemos ser nós. Nós devemos confiar no Senhor 24 horas, porque Ele renova as nossas forças. Amém. Né? E Ele tira todo o medo. Foi muito boa essa história, não foi, tia Lelê? Muito boa, gente. E agora a gente tem uma surpresa para vocês. A gente vai fazer um experimento. Que legal! Então fica aí, a gente vai ali rapidinho pegar os materiais e já voltamos. Só um minutinho. Chegamos! A gente agora vai fazer o nosso experimento. Olha, esses são os materiais que a gente vai precisar. E você pode também fazer em casa, tá bom? Ó, essa sacolinha de plástico com aquele que tem o lacre em cima, tá? E alguns lápis que tem que ser bem afiados. Testa aí, tia Lê, vê se tá afiado. Ui, tá afiado mesmo, tia Lilian. Eu até coloquei meu óculos de proteção. Ainda bem que eu já uso óculos. Estamos protegidas. Então vamos lá. Eu vou pedir ajuda da tia Lê para encher essa sacola com água. Com água. Vamos lá. Vamos lá. Se você estiver fazendo em casa, pede ajuda para alguém, tá bom? Você pode encher até lá em cima, né? É, bem cheio, né? Bem cheia. Mas que dê para fechar o saquinho. É. Ótimo. Então vamos lá, vamos fechar, tia Lê. Bem fechadinha. Isso. Olha, gente, essa água simboliza a nossa vida, a nossa força, a nossa alegria, a nossa paz. Então, esse saco representa a gente, tá bom? E a água representa toda a vida que Deus derramou dentro da gente. E esses lápis pretos, eles simbolizam os nossos medos, as dificuldades que passamos no dia a dia. Eles tentam nos destruir, eles tentam tirar toda a nossa vida, toda a nossa paz, nossa alegria. E é isso que simboliza o lápis, quando ele vai tentar furar a sacola e derramar tudo isso, toda a sua vida para fora. E esses lápis pretos são aquele medo, por exemplo, quando você tem daquela prova tão difícil na escola, que dá até um friozinho na barriga, né, tia Lê? É verdade. Aquela prova que você não consegue nem dormir à noite de tanto medo. Ou quando você tem medo do que as pessoas ao seu redor vão falar de você. Ou quando você está andando de skate e tem medo de cair e se machucar.
Isso tudo são medos que a gente enfrenta todos os dias. E eles tentam nos furar e nos destruir. Mas será que com Jesus isso acontece? Não. Acho que não, gente. Então esse experimento a gente vai tentar furar o saco e ver o que acontece. Sério, tia Lê? Tia Lelê, você vai furar, vai molhar a gente toda. Gente, pra falar a verdade, eu tô com medo. Eu tô com medo de também. cair tudo na minha roupa. Eu também, tia Lelê. Será que vai dar certo? Vamos lá. Conta comigo. 1, 2, 3 e já! Uau! Não vazou, gente! Nenhuma gotinha. Que legal, gente. Olha, vamos tentar mais um desse lápis para ver o que acontece. 1, 2, 3 e já! Uau! Uau! Muito bom! Nada aconteceu. Mostra de lado, tia Lê, para mostrar. Nenhuma gotinha, gente. Muito bom. Nada aconteceu. Mais um, hein, gente? Vamos lá. Uau! Uau! Olha que experimento sensacional, galera. Muito legal, né, gente? E simboliza que com Jesus, com Deus do nosso lado, a gente pode enfrentar todas as dificuldades, mas Ele nos dá coragem, força e perseverança. Assim como ele fez com Daniel, né, tia Lelê? É verdade. Gente, foi muito bom, né? Hoje nós tivemos muito aprendizados. Mas, tia Lelê, lá no iKids, na nossa igreja, todo mês a gente tem o versículo do mês. É verdade, gente. Não podemos esquecer do versículo do mês. Né? Nessa temporada, nós também temos que ter o versículo do mês. É verdade. Então, vamos ao versículo do mês? Vamos lá, galera. Isaías 41:10. É o versículo que a gente vai falar todos juntos, tá bom? Vocês estão preparados? Vamos lá? Vamos lá. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Amém. Que versículo lindo, gente. Deus é o nosso Pai, está sempre com a gente, sempre ajudando. E agora, nesse exato momento, a gente vai pôr em prática aquilo que a gente aprendeu hoje. Sim, agora a gente vai orar e falar com Deus sobre aquilo que está afligindo o nosso coração, aquele medo que você está sentindo nesse exato momento. Eu quero que você abaixe sua cabeça e converse com Deus, tá bom? Vamos todos juntos orar? Vamos. Vamos lá. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pela sua bondade, a sua fidelidade. Obrigada porque o Senhor está com a gente dia e noite, por onde a gente for. Senhor, obrigada por nos ajudar quando temos medo. E obrigada porque a gente pode conversar com o Senhor quando a gente está com medo. O Senhor nos dá força, nos dá coragem, nos dá perseverança todos os dias. Obrigada, Senhor, nós te amamos muito. Em nome de Jesus, amém! Então é isso, pessoal. Olha, não se esqueçam de entrar lá online no culto de quarta ou quinta e no próximo domingo também. Estaremos aqui no Cantinho iKids novamente, tá bom? Até lá, Até pessoal. lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.